Boa noite a todos, amigos e amigas do Centro Espírita Augusto Silva, nessa plataforma abençoada do YouTube, Centro Espírita Augusto Silva, mais de 1.000 inscritos, levando todas as quartas-feiras esse estudo da carta de Paulo aos Filipenses, né? Que é o que nós vamos estudar hoje, mas também aos domingos, né? Nós temos o Palavras de Vida Eterna. Então, temos essa oportunidade de estarmos em casa, longe ou perto de Lavras, do Centro Espírita, mas assistir as palestras, né? Seja agora, boa noite, 31 de janeiro de 2024, e bom dia, boa tarde, boa madrugada aos que vão escutar aí em algum outro momento. Sejam todos bem-vindos. Esse estudo é uma série, então a gente está estudando a carta de Paulo aos Filipenses há bem tempo, e as cartas de Paulo já tem desde o período da pandemia, que a gente começou a gravar o YouTube. Então, estamos aqui firmes, buscando a inspiração no apóstolo Paulo, para que a gente tenha, então, a sabedoria desse apóstolo na prática, no nosso dia a dia, na nossa vivência. E aí a gente vai seguindo os livros de Emmanuel, de Chico, onde ele coloca, né, o Emmanuel estuda a carta de Paulo. E a gente vai trazer também outros livros, outros recursos, e vocês também aí vão estar meditando junto conosco, pensando, refletindo o que a mensagem de hoje vai tocar o seu coração. O texto é prosseguindo o capítulo 81, Palavras de Vida Eterna. Então, nós estamos vendo o que Paulo estava dizendo aos companheiros da cidade de Filipo. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque diz o seguinte, ó, é o capítulo 3, o versículo em si, que a gente vai estudar, é o versículo 14. Mas eu queria falar o 12, o 13, o 14 e o 15, para a gente só contextualizar. No 12, Paulo começa assim: não que eu a tenha já alcançado, que ele está falando da perfeição, ou que já seja já perfeito, mas eu prossigo, para ver se de algum modo compreenda por que eu também fui apreendido a Jesus Cristo. Irmãos, eu não me julgo apreendido, mas uma coisa faço é que certamente, esquecendo o passado, avançando ao que me resta adiante, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo, assim que todos sejamos perfeitos nesses sentimentos, e se sentis alguma coisa de outra maneira, isso também Deus vos revelará. Então aqui nós estamos, então, com a passagem, mas aí o Emmanuel, ele pega somente, prossigo para o alvo, Paulo. Então, nós vamos refletir o alvo, o roteiro, o que nós estamos buscando na nossa vida, mas diante dos fechamentos de ciclo, diante dos momentos que a gente considera como de solidão, como de deserto, como de momentos em que fomos abandonados, nos sentimos abandonados. Então, olha como é que ele começa a primeira parte aqui do Palavras de Vida Eterna, dizendo: encontras o semblante, né, o nosso olhar amargo da solidão, no momento em que as circunstâncias te compelem, né, te levam a deixar o conhecido, aquilo que lhe é familiar, aquilo que lhe é conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Então, é o apego à família, a importância que é estarmos em família, mas tem momentos em que essa moldura, né, ela se ausenta, essa moldura familiar. E aí, o que fazer? Parar na solidão, na amargura, na tristeza, ou prosseguir para o alvo? Que é isso que Paulo está falando de várias formas, ele está falando da perfeição para os filipenses, mas o Emmanuel pega, né, e coloca para a gente essa questão da família, a questão da solidão. Então, olha como que ele continua. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte, de passagem, ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Como que a gente se sente? É o que o Emmanuel vai relatar. Sentes por vezes que está deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. O que nós precisamos? Coragem para prosseguir para o alvo. Basta jornadeios corajosamente adiante
E buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás que então podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas, e que podes servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. E aí ele encerra dizendo: se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo, que as leis de Deus nos assinalam a cada um. As leis de Deus nos assinalam o destino de sermos perfeitos, porque somos perfectíveis pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso progresso, pela obediência e o exercício das leis de Deus. Nós vamos criando em nós duas asas, do amor e da sabedoria. E assim prosseguimos. Mas a gente precisa viver em sociedade e os laços de família são os mais importantes, tanto que Paulo diz que aquele que não tem cuidado com os seus e da sua família é pior que o infiel que negou a fé. Mas existe, por outro lado, uma visão que nós temos que ter de amplitude, de que existe uma família universal, e que a nossa vida não se resume aos afetos dos laços consanguíneos, e que existem ciclos na nossa vida. Como está aqui dizendo, a criança, a juventude, a madureza, a senectude. Esses ciclos não se perdem. A gente ganha os valores, a gente acresce, a gente ganha experiência, vivências, exercícios de virtudes. A cada dia a gente vai caminhando, passo a passo, no rumo, é o que ele diz aqui, para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Todos temos esse nosso progresso, temos esse alvo assinado. Mas nós estamos prosseguindo para o alvo ou estamos parando na solidão ou na amargura, ou ficando com as coisas de trás, que foi o versículo trabalhado na palestra anterior, de deixar, a pessoa fica voltando-se para trás e não olha para frente, para o momento e segue. Então, são esses ciclos que são importantes. A vida ainda é cíclica para a gente, né? Mas não vamos aqui dizer que a gente não vai sentir e sentimos, podemos estar sentindo, iremos sentir em algum momento a ausência dos familiares, a solidão, a morte de um familiar. Então, o que a gente pode passar de instrução doutrinária evangélica, né? Primeiro que Jesus, ele mesmo fala que Deus é dos vivos, não é dos mortos, por isso que a gente erra tanto. Ele é o herói do túmulo vazio, o próprio Cristo aparece para os discípulos, aparece para Maria de Magdala, fica um bom tempo com eles depois da sua crucificação, instruindo, e nos disse que não nos deixaria órfãos. Jesus está conosco. Se a gente perde toda a família, todos os amigos, nunca deixaremos de ter a companhia do Cristo Jesus. Jesus é nosso irmão. É um espírito muito evoluído, puro, perfeito, né? Que co-criou o planeta Terra e que está conosco e estará até a consumação dos séculos. Ele é o nosso guia e modelo da humanidade, é o governador. E no momento correto, que a gente teria condição de entender diretamente a sua mensagem, ele vem até a Terra, lá na Palestina, lá em Jerusalém, lá na Galileia, trazer a sua mensagem de amor, de libertação, de verdade, de perdão, de humildade e de viver em família, mas também de acolher vários. Tanto é que ele diz em algum momento, quando ele é chamado, ele estava no trabalho, a casa cheia, e os discípulos, olha, seus pais, seus irmãos estão te chamando. E aí ele deixa aquele facho, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Senão todo aquele que faz a vontade do Pai. Então, na vida tudo é equilíbrio em cuidar da nossa família, em adorá-la, em estar feliz, alegre, mas sabendo que existe uma família que está no plano espiritual nos aguardando, torcendo por nós, que a verdadeira vida é a espiritual. Nós estamos aqui em trânsito, né? Estamos aqui transitoriamente, de forma passageira, e que o mundo espiritual é que existe e sobrevive a tudo. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Momentaneamente,
Em tempos pequenos, a gente reencarna e passamos aqui encarnações para a gente provar, para a gente resgatar, para a gente melhorar, para a gente aprender, adquirir valores. Enfim, é tocar a obra da criação. Diz no Livro dos Espíritos, a questão 132, 133 e 134, que o objetivo da encarnação é expiação para alguns, missão, mas que nós precisamos tocar na obra da criação. Nada nos é entregue, né, de mão beijada, a gente toca na obra da criação, na natureza, nos nossos irmãos inferiores, superiores. Nós estamos aqui nesse universo buscando essa harmonia do cosmos, mas que começa dentro de nós. Como fazer então nesses momentos de solidão, nesses momentos de amargura, nesses momentos de teste em que temos que dar o nosso testemunho? Vamos buscar Maria Dolores. Eu abri aqui 2 livros dela no Bíblia do Caminho. Num que chama A Vida Conta, ela fala de minutos de Deus, capítulo 30, Maria Dolores. Ela fala, basta às vezes perguntas a uma boa, qual a razão do sofrimento, por que a treva da angústia na pessoa, né? E ela vai continuando, e ela diz, mas se um dia chegarem que não possas distanciar-se do recanto, em que a tristeza se conhece por neblina de pranto, por maiores as dores e os problemas, acende a luz da prece, e esperando por Deus, não te aflijas nem temas, ora, detente, anota, pensa e escuta. Então, nós precisamos movimentar a nossa alma através dessa lei divina, que é a lei de adoração, e acender essa luz da prece. Porque aí a gente ora, detente, anota, pensa e escuta sobre as tribulações em que a sombra domina. Quando estamos a sós, dentro da própria luta, rodeados ao longe de constrangidos sirineus, é que achamos na vida os minutos de Deus, nos quais se pode registrar a palavra divina. Então ela está falando de momentos difíceis em que a gente está nas tribulações, em que a sombra domina, os sirineus estão distantes, né, dos constrangidos sirineus. De longe, é que achamos na vida os minutos de Deus. Então, são nesses momentos que a gente pode registrar a palavra divina. Nas estações difíceis do caminho, estamos prosseguindo, né? Que é o que o Paulo de Tarso fala, prossigo para o alvo. Nas estações difíceis do caminho, que todos conhecemos, por solidão, angústia e desengano, à distância de todo o burburinho em que o prazer humano lembra o incêndio de sons que explode e estala, nessas pausas de dor do pensamento em que o tempo parece amargo e lento, é que o verbo de Deus nos envolve e nos fala. Então é isso. Ela diz que a voz presta a própria atenção à voz que te procura o coração nessas horas sublimes. Muito bonito, né, Maria Dolores? Para quem quiser ver toda a tônica da mensagem dela, eu peguei só alguns trechos. O livro A Vida Conta, capítulo 30, Minutos de Deus. Muito consolador, não? E aí tem outro dela aqui também, quando ela fala da importância de nós estarmos firmes, né? Ela diz que segue adiante. O livro chama Caminhos do Amor, capítulo 16, segue adiante. É o que o Emmanuel está falando, inspirado na fala de Paulo, prossigo para o alvo, no capítulo prosseguindo, né, do capítulo 81, do Palavras de Vida Eterna. Então ela diz assim, se a semente fugisse de suportar a morte em seu próprio reduto, que seria da planta a levantar-se eleita? E se a flor não caísse, que seria do fruto destinado a manter a vida na colheita? Se a fonte receasse a pedreira de lâminas que a corta, e as súbitas parasse, todo o campo traria sobre a face um charco de água morta. Então, assim também, alma sempre querida, não te entregues à sombra e à solidão, a fim de lastimar os desgostos da vida. Segue adiante e verás quanta gente a esperar-te o coração, suplicando-te apoio, afeto e paz. Esses ciclos, né, que o Emmanuel coloca aqui no texto, fecha a infância, vem a madureza, a juventude, a senectude. A gente imagina que acabou, não. É só enriquecimento de valores espirituais. Não desprezes a fé, nem desistas da luta, diz a Maria Dolores. Esquece-te e prossegue. Ama, eleva e auxilia. Dor é a bênção do céu que nos conduz a caminhar servindo dia a dia. Por ela encontrarás, chorando de alegria, a grandeza do amor na vitória da luz. Muito bonito, né?
Então, voltamos aqui, já indicamos Maria Dolores, já lemos aqui o Palavras de Vida Eterna. E um texto muito parecido com esse do Palavras de Vida Eterna é do livro Pão Nosso, o capítulo 21, que chama Amaral, que é quando Jesus fala para Simão, ele tem a pesca, né? No capítulo 5 de Lucas, o versículo 4, e ele diz ao discípulo, né, querido Simão Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, olha o que o Emmanuel diz. Esse versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade, né? Aquela solidão sentida, né? A soledade corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. Tá vendo? Ele vai falando desses fechamentos de ciclo e tudo. E ele diz, no íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio, né? A gente se sente, parece que é o que Emmanuel falou, o quadro da moldura familiar parece que sai, e aquilo parece que corta a nossa alma. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. A gente às vezes se sente o desgraçado, o desvalido, o esquecido por Deus, como se a nossa dor fosse a única, mais difícil, não é, né? Então, se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porque chegará o nosso momento. Esse momento das horas amargas que pertencem a todas as criaturas. Então, em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. Então, ele coloca até, entre aspas, o mar alto, esse símbolo dessa palavra. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês pressentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Então, olha que sugestão de leitura interessante, que casa com o capítulo 81, esse é o capítulo 21, quando fala disso, de solidão, da perda dos parentes, dos momentos de amargura, de luta, de provação, em que a gente deve entendê-los como momentos em que estamos sendo aferidos os nossos valores, estamos enriquecendo as potências de nossa alma, nos tornando mais fortes, estamos sendo testados, é o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Então, é aquele minuto de Deus, é aquele momento em que você tem que orar, que você vai perceber na voz do coração Deus falando contigo e Jesus estando conosco, né? Então, muito bonitas mensagens, né? Mas o Emmanuel fala da importância da gente entender a imortalidade. É porque é um princípio básico doutrinário da doutrina espírita, quando a gente sempre trabalha com crianças, com jovens, né? Mesmo em grupos de estudo sistematizado, a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma, né? Já é totalmente provado, né? A sobrevivência, a comunicabilidade da alma, isso a gente tem vários e vários estudos, vários livros no mundo inteiro, mesmo na época de Kardec, né, vários contemporâneos em todos os países ali da Europa fizeram seus estudos comprovando, né, a questão da imortalidade da alma, a sua comunicabilidade, mas as implicações morais que daí dimanam, que é isso que Kardec coloca, ele não para na questão filosófica do livro dos Espíritos e nem para na questão científica do Livro dos Médiuns, que comprova, mostra todo o laboratório do mundo invisível, toda a comunicabilidade, como que são os fenômenos de transporte, de casas mal assombradas, de evidência, de psicografia, de tudo. Só que tem um vértice sagrado, que é a religião, que é a parte moral. Não adianta eu saber de onde vim, para onde vou, ter a comunicabilidade com os espíritos e ter isso comprovado, se isso não me torna uma pessoa cristã. Então, são os espíritas cristãos que a gente precisa buscar isso na nossa vida, e não espíritas experimentadores, curiosos. E aí, se a gente está falando de prosseguir para o alvo, de termos um alvo, a gente precisa de um roteiro. Esse livro é muito bom,
do Chico e do Emmanuel. E eu vou ler um pouquinho do começo e um pouquinho do fim, porque no começo fala justamente essas questões de onde viemos, para onde vamos, onde é a estação de nossos destinos, né? Então, o homem que amadureceu o raciocínio supera a fronteira da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com as interrogativas que lhe incendeiam o coração. Então, para a gente refletir sobre a imortalidade, para encerrar esse estudo, quem somos? De onde viemos? Onde é a estação de nossos destinos? Se nós vivemos com a mente limitada, como diz aqui Emmanuel, confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo, a que se ajusta, ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofremos a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Nós acabamos não sabendo dar sem receber, não conseguimos ajudar sem reclamar, e criando o choque da exigência para os outros, a gente recolhe dos outros o choque, sempre renovados de incompreensão, discórdia, raras possibilidades de auxiliar de auxiliar e ser auxiliado. Então, nós precisamos abrir, né? É o que o Emmanuel diz aqui no começo, o homem que abriu, né? Que acorda dentro de si com interrogativas que lhe incendeiam o coração, que sai disso. Então, é aquele que ele diz assim, ó, e partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação deambula na terra à maneira do viajante, incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se um grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Mas aí ele vem trazer o quê? O roteiro. Ele fala isso no capítulo 1 e ele traz 40 capítulos magníficos, que esse livro é magnífico, trazendo o roteiro para a gente. Então, se a gente quer prosseguir para o alvo, se a gente quer esquecer das coisas que se passam, eu ainda não sou perfeito, como diz Paulo, eu não sou perfeito, eu estou buscando a perfeição, mas uma coisa eu faço é que eu esqueço o que ficou e prossigo para frente, sempre adiante. Como Maria Dolores fala, sempre adiante. E se as situações estão difíceis, é o minuto de Deus. Então, ele diz que aquele homem, aquela mulher que acorda, que desperta, é aquele homem que alarga a acústica da alma. E embora os sofrimentos que o aflige, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Então, nós temos que prosseguir para o alvo buscando espiritualizar, buscando a espiritualidade, buscando sermos espíritas cristãos, buscando entender esse triângulo de forças que o Espiritismo nos traz, ciência, filosofia e religião. Fui tentar misturar filosofia com ciência, gente, aí deu ciência, filosofia, ciência e religião. Então, nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma. Olha que lindo, gente, a acústica da alma. E embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Então, se a gente fica reduzido ali, sofrendo, naquele agrupamento consanguíneo, imaginando que a vida se resume àquilo, ou compondo uma equipe, mesmo que não seja na família, mas de pessoas de interesses passageiros, a gente não está abrindo a acústica da alma. A gente não está, como diz aqui, acordando dentro de nós mesmos. É isso que a gente tem que ser. E aí o livro segue. Maravilhoso. É um livro que já foi estudado várias vezes no estudo do sábado à tarde. É um grupo presencial e online, que nós temos todo sábado, 6 horas da tarde, imperdível. Eles estão estudando A Caminho da Luz, mas já estudaram esse livro. É um grupo que estuda Emmanuel. Muito bom de participar para aquelas pessoas que não podem, né, de segunda a sexta, estarem nas atividades do centro, seja de manhã, de tarde ou de noite. Então, eles já estudaram esse livro. Então, é um livro que a gente estuda, relê, usa em palestras, depois estuda de novo. Sempre tem que estar com ele aqui por perto. E aí ele termina o capítulo, que é o 40, falando do ante o infinito, né? Então, ele vai falando que do homem, né, que descobre a maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. E ele diz que, interrogando o infinito que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam, na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa. Então, é a imortalidade, é a voz dos vivos que foram antes, que nos antecederam, já partiram, como a gente diz, partiram dessa para melhor. Nessa grande viagem do túmulo, eles afirmam com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. E aqui ele dá um roteiro, né, para o nosso alvo, para a gente prosseguir
na nossa vida. Eu vou resumir, mas depois leiam o capítulo 40, Ante o Infinito, livro roteiro, Chico Xavier e Emmanuel. Ele diz para primeiro a gente abster-se do mal. Cultivai a fraternidade e o bem. Amai o trabalho e engrandecei o trabalho. Aceitai o ato de servir e ajudar não como castigo, mas como preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade, aparentemente vitoriosos, porque a justiça reina, imperecível. Cada falta exige reparação. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Então, se estamos prosseguindo para o alvo, seguimos adiante, com ou sem a família, com ou sem o apoio, momentos de amar alto, de mar alto, momentos de família, de praia estreita do lar, de alegrias, momentos de solidão, os ciclos, né? Infância, juventude, madureza, senectude. Não importa, em qualquer desses ciclos, em qualquer desses momentos, cada falta exige reparação, cada desequilíbrio reclama reajuste. Prossigamos para o alto, entendendo que os padecimentos coletivos da sociedade constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. E para a gente caminhar, prosseguindo para o alvo, com alegria, com sabedoria, anexai os desejos do reino, do vosso eu, aos desígnios sábios do reino de Deus. Menos eu, mais Deus. Lede as páginas vivas da natureza, buscai a vida sã e pura, simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Tende confiança, sede benevolentes, estuda, se instrui, ama e espera. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos, outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. Paulo não estava ali preocupado, eu já cheguei à perfeição, não sei se eu cheguei ou não, mas uma coisa aqui, eu deixo as coisas para trás e vou seguir adiante. Então, além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai. Essa é a verdadeira família universal, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. E ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. E ele encerra esse livro fabuloso, Roteiro, capítulo 40. Nós encerramos também a nossa reflexão, desejando a todos uma excelente noite, excelentes reflexões e que a gente possa prosseguir juntos buscando esse alvo, essa imortalidade coroada de êxito, de luta, de sofrimentos, que seja de solidão, de amargura, que seja de alegria, de compartilhamento, mas e que em cada momento das estações, né, do inverno, do verão, do outono, da primavera, a gente saiba agradecer a Deus por tudo que nos é agraciado, em tudo dar graças. Uma boa noite a todos.